Lucas, Deu certo, Tite. tudo bem? Tá conseguindo aí agora? Agora sim, obrigado. Então tá bom, imagina. Espera só um minutinho, eu acho que o Vando vai entrar também. Ok. Tá, a gente já dá início. E aí, tá animado para começar? Sim, bastante. Cheguei agora do trabalho, a hora que eu mandei uma mensagem, só fui tomar um banho rapidinho Nossa, foi e tô super aqui, tô corrido. animado. Hoje foi. Tá, deixa eu ver aqui se o Vando conseguiu, se ele mandou alguma coisa. A gente já inicia também. Você tá me ouvindo bem, Lucas? Sim, Tite. Tá. Bom, vamos dar início aqui, daí qualquer coisa ele entra depois. Lucas, eu quero saber de você um pouquinho. Aí eu sei que a gente já conversou, mas eu quero saber de onde que você é e que você fale um pouquinho referente ao contato que você já teve com o inglês. Tá, então, eu sou de Marília, interior de São Paulo. Ok. Eu tive contato de inglês, eu fiz um ano em uma escola de idiomas Uhum. e depois fiz 2 ou 3 meses com o Teacher Mário. Ok. E aprendi também na escola, eu estudei em escola particular, então era um pouquinho mais forte, mas mesmo assim eu sempre tive muita dificuldade no inglês. Mas eu vejo que Entendi. é essencial mesmo. Então, eu sei um pouquinho, mas ainda tenho uma certa dificuldade em formular frases e tudo. Entendi. Você fez com o Teacher Mari e agora você faz com alguém ou você não faz mais? Não, eu não faço mais. Não faz mais, tá. Você lembra até quando que você ficou com o Teacher Mari? Você lembra a lição que vocês pararam, mais ou menos? Eu acho que foi. É porque assim, eu já pulei algumas quando eu iniciei, mas Ok. eu acho que a gente parou na 40 e alguma Tá. coisa. Deixa eu Era W2 ainda. Tá, ver. Isso. ok. Só isso só que eu precisava saber, só para ter uma base mais ou menos como que você tá, porque aí só pela lição que você já parou com o Mário, inclusive todo mundo que está aqui na mentoria, os cinco, vocês cinco, todos já fizeram aula com alguns professores. Então eu quero saber de vocês isso. Quer ver? Os cinco já fizeram. É, então é só isso que eu queria saber de você, para poder saber mais ou menos o nível de vocês. Ou seja, aqui ninguém é iniciante, apesar de, igual eu falei para você, aqui na mentoria eu vou prezar por mostrar tudo do início, né? Mas vocês tendo uma base, mesmo que vocês achem que é pouca, nem sempre é pouca, e já vai ajudar bastante a desenvolver um pouco melhor o método e vocês aprenderem um pouco mais rápido também, tá? Ok. Uhum. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você recebeu o material? Sim, teacher. Tá. Desculpa às vezes eu demoro porque eu tô comendo aqui. Imagina, não tem problema. Fica à vontade. Vou começar aqui, então. Apareceu alguma coisa para você aí que eu estou gravando a tela? Sim, está aparecendo. Quando você entrou, né? Tá. Então, Quando eu perfeito. entrei, A minha tela você está vendo agora? sim, A que está escrito Travel, do livro? isso. Ok. Tá, então a gente começa por aqui hoje. A primeira lição foi como eu comentei com vocês antes, né? Nas lições eu prezo muito por ensinar o inglês prático. O que seria o inglês prático? Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 13 anos, então faz 11 anos, e eu nunca mais parei, né? Eu fiz um curso, depois fiz outro, depois comecei a dar aula, e minha vida foi virando uma bola de neve aí com o inglês. E não pretendo parar também. E o que acontece? Depois que eu comecei a viajar, eu percebi que na prática o inglês era um pouquinho diferente do que a gente aprendia na escola, né? Seja nas escolas de idiomas que eu trabalhei ou então até mesmo nas aulas que eu dava. Então eu comecei a prezar muito mais por encontrar um método que fosse o mais próximo possível do que a gente utiliza na prática no nosso dia a dia, e também agregar muito do meu conhecimento
nesse método, né? Então, o que eu prezo hoje e o que eu prezo muito nessa mentoria, principalmente, que é a proposta principal, é exatamente isso, é vocês aprenderem o inglês, ou darem um up no inglês de vocês, né? Improving your vocabulary, melhorando o vocabulário de vocês, tudo isso, com o inglês prático do dia a dia. Então, aqui a gente vai ver situações de aeroporto, imigração, restaurante, no banco, alugando um carro, situações que vocês realmente precisam utilizar no dia a dia, entendeu? Porque mesmo eu sendo professor, mesmo eu tendo estudado, mesmo eu tendo muito contato com inglês, quando eu viajei, teve muita coisa que eu comecei a aprender na prática que eu não tinha visto na escola que eu tinha estudado ou na escola que eu estava trabalhando. Então, era isso que eu queria agregar no método e no material que eu fosse utilizar para conseguir passar para vocês, para que vocês não passassem pela mesma coisa. Porque eu consegui me virar muito bem porque eu já tinha inglês fluente. Mas eu imagino pessoas que não têm inglês fluente e aprendem o básico ou pouco nessas escolas, quando vai viajar, a dificuldade que passa, né? Então, eu decidi fazer isso e, basicamente, o material ele é todo muito prático. Ele é muito objetivo, né? Então, a primeira aula, a gente vai falar sobre aeroporto. Então, aqui está Unit 1. Essa Unit, algumas vezes, vai estar um pouquinho diferente. Esse meu material, eu desenvolvi 23 ou 24 aulas, não lembro muito bem. E a gente vai utilizar 20 aulas, né, ao vivo. As outras 3 eu vou deixar gravada para vocês, como um bônus. Mas, então, basicamente, vocês vai ter lá pela Unit 12, 13, que eu vou pular algumas, mas depois vai estar disponível para vocês assistirem na plataforma também, tá bom? Aqui, então, a nossa primeira aula é o at the airport, né? Ou at the airport. Primeira coisa que eu quero falar é referente a esse at the. Sempre que a gente tem... já ouviu falar que no inglês eles falam muito rápido, né? Na verdade, não é que eles falam rápido. A verdade é que eles não perdem tempo, eles conectam uma palavra na outra. Então, por exemplo, ao invés deles falarem at the, eles vão utilizar esses dois T's e vão falar uma palavra só. Então, vai ser at the airport, ok? Que seria no aeroporto. Então, a aula de hoje vai ser focada somente no inglês para aeroporto, tá? A próxima aula a gente vê inglês de avião e assim sucessivamente, como uma viagem completa que a gente tem que fazer, tá? Então, at the airport, então a nossa jornada aqui, a nossa mentoria começa no aeroporto, tá? Então, a gente tem travel, né? Primeiro de tudo, que é viagem. E aí a gente tem referente ao vocabulário da aula de hoje. O vocabulário, então, ele é focado para aeroporto. Então, a gente tem check-in, que é a entrada, né? Check-in, a gente pode utilizar tanto no aeroporto para fazer o nosso check-in, né? Que é despachar nossas bagagens, muitas vezes imprimir o que a gente tem aqui, que a gente chama de boarding pass. Muitas vezes a gente só tem o número da reserva, se a gente compra por site ou se a gente compra por agência. Eles dão o número da reserva para a gente num papel, dizendo, né, nosso voo sai tal horário, ele chega a tal horário no destino. E aí, com esse número de reserva, lá no check-in, pode ser também, normalmente os aeroportos têm o auto-check-in, então você também consegue só lá na máquina fazer o seu check-in, mas não tem como despachar a bagagem. O auto-check-in, ele é só para você imprimir o seu boarding pass, que é esse daqui, né? O check-in, então, você despacha a sua bagagem. Se você não imprimiu no auto check-in o boarding pass, você imprime lá para você poder dar início na sua viagem, né? Poder passar lá pela imigração, pela Polícia Federal e tudo aquilo. Até mesmo antes de sair do Brasil. O check-in a gente usa também como entrada, se a gente for para um hotel, por exemplo, ou hostel, a gente usa a palavra check-in também. Então, tem horário de abertura do check-in e horário do check-out, que é quando você vai sair do hotel, do hostel que você tiver. Check-in normalmente é 24 horas, depende do hostel ou do hotel, pode ser só um período do dia. E check-out normalmente é sempre até o meio-dia, tá? Então, você alugou, por exemplo, um hostel do dia 9 até o dia 10. Você vai entrar no dia 9, no horário que for combinado, ou seja, no Booking ou em qualquer lugar que você tiver comprado o seu hotel. E o check-out normalmente vai ser até o meio-dia ou 1 hora, que é quando você tem que desocupar ali seu quarto, sua cama, ou qualquer coisa que você tiver, tá? Então, basicamente, a gente tem check-in e check-out, check-in para entrada, check-out saída, e check-in pode ser feito também o referente ao aeroporto, tá?
Passport, a gente tem que é o nosso passaporte, né? Luggage é a nossa bagagem. A gente pode usar também baggage para bagagem, pode ser tanto luggage para quanto baggage. Tem algumas coisas que a gente pode usar, como, por exemplo, mala, sendo bag, mala de costa, né? Que é a nossa mochila, backpack, tá? Então, tem alguns vocabulários aí que eu vou lembrar e eu vou falando para você. Tem o hand luggage, que seria bagagem de mão. Então, a gente tem aquela luggage que a gente despacha, né? Que não cabe no avião. E tem a hand luggage, que é a bagagem de mão que a gente pode levar dentro do avião para colocar exatamente onde essa pessoa está colocando aí, que é na parte de cima do avião, que a gente chama de overhead compartment, tá? É um compartimento acima da cabeça. Em inglês é muito bom porque ele é muito literal, né? Então, basicamente, esse compartimento que tem em cima da cabeça chama overhead compartment. Sobre os assentos, normalmente quando você vai fazer o check-in, e você não escolheu, seja o auto check-in ou até mesmo o check-in no balcão, se você não escolheu ainda a sua poltrona e for um serviço gratuito, porque muitas vezes para você escolher você tem que pagar, principalmente aqui na Europa, quando você vai fazer uma viagem internacional do Brasil para cá, normalmente você pode escolher gratuitamente. Mas quando você vai fazer uma passagem interna aqui, você paga por absolutamente tudo que você for fazer referente à sua reserva, referente à sua viagem. Então, você tem, por exemplo, o aisle seat. Aisle, ele escreve um pouquinho diferente, é A-I-S-L-E, como se fosse Aisle, só que a gente pronuncia aisle. É como se fosse todas as letras, todas as vogais que a gente tem. A-E-I-O, né? Então, aisle seat, que é do corredor, né? Aisle é corredor. Em qualquer lugar que você for, que você quiser dizer corredor, é aisle, tá? E a gente tem, então, aisle seat, que é o assento do corredor. Aqui a gente tem também o window seat, que é a poltrona da janela, né? E a gente tem também o que eu não coloquei aqui, que seria o middle seat. Middle seria do meio, né? Então, a gente tem window seat, que é o assento da janela, middle seat, que é o assento do meio, e aisle seat, que é o assento do corredor, tá? Temos gate, gate é o portão, tá? Gate é sempre muito trabalhoso, é sempre muito longe, sempre que você está atrasado, você precisa pegar o voo, o seu gate vai ser sempre tipo 51, 52, ou seja, 51, 52, para você ter que correr bastante. Nunca é tipo corredor 1 ou gate 1, né? É sempre muito distante. Boarding Pass, que seria o seu cartão de embarque, tá? Aqui na Europa, você pode comprar, a última viagem que eu comprei, que foi da França para cá, eu comprei pelo app mesmo, da Ryanair, é uma companhia que tem aqui, e tinha a opção de QR Code, então eu poderia usar só ele. Meu aplicativo travou na hora de usar o meu QR Code e eu tive que imprimir o Boarding Pass por 20 euros. Então, imprimam o boarding pass de vocês antes do voo, porque é muito importante e é muito caro, se você for imprimir na hora. Flight, então a gente pode chamar de voo, tá? Lembrando que avião, a aeronave, a gente chama de airplane ou plane, tá? E o voo a gente chama de flight. Então, no aeroporto, quando a gente estiver falando sobre voo, alguém perguntar para onde vai o seu voo, o seu voo foi cancelado, ou qualquer coisa do tipo, você não vai usar plane nem airplane. Você vai estar falando aeronave, né? A gente não tem uma aeronave, a gente tem um voo, né? Então, flight, voo. Landing é a aterrissagem, tá? E quando a gente está saindo, a gente está decolando, a gente chama de take off, tá? Então a gente fala I'm taking off, né? Eu estou decolando, ou I'm landing, né? Eu estou aterrissando, tá? A esteira de bagagem, baggage carousel, tá? Ou a gente pode falar só... eu acho que baggage carousel é o melhor para se falar. Não sei se o outro é só aqui, mas enfim. Aí a gente tem já um exercício aí. Se você tiver essa folha impressa, você já pode fazer. É um exercício de assimilação que a gente tem, aquele bem simples, né? Então a gente aprendeu o vocabulário e agora você liga o vocabulário que tem aí nas imagens, tá? Então a gente tem o primeiro aí que é gate, então pode encontrar aí o gate, boarding pass, ok? Aisle seat, landing e luggage, tá? Só ligar os dois aí, linkar os dois que já tá tudo feito, ok?
Temos o listening. O listening, então, a gente vai ouvir 2 vezes, tá? A primeira eu quero que você só escute com muita atenção. E a segunda, se você conseguir ir repetindo, é melhor para você ir treinando o speaking também, tá? Eu vou treinar eu vou soltar o listening aqui, e aí só confirma para mim, Lucas, se você está ouvindo, tá bom? Ok, teacher. Não tô ouvindo. Você já soltou, teacher? Já. Não tô ouvindo. Não? Deixa eu ver aqui, Não. então. E agora, hein? Share screen. Aqui tá só a tela. Eu vou ter que mandar o áudio para vocês no grupo. Para vocês ouvirem. Aqui no Zoom não tem nada. Depois eu converso com os professores, que eles estão mais habituados ao Zoom do que eu, e eu vejo se tem como compartilhar o áudio. Com certeza tem, né? Só não soube como fazer isso agora. É. Eu vou mandar lá no grupo, então. Você está com o seu celular fácil aí? Sim, teacher. Tá. Enquanto eu abro aqui, tá dando para entender o que eu tô falando? Tá bem claro? Sim, tá sim. Tô fazendo Tá, as anotações, tá sim. ok. Se precisar que eu fale alguma coisa de novo, só falar, tá bom? Eu sempre falo Ok. isso para os alunos, que às vezes eu tenho minha linha de raciocínio e eu vou linkando uma coisa na outra e fica difícil depois de entender, depois de um certo ponto. Aí pede para eu dar uma pausa, a teacher bebe Uhum. uma água e aí eu volto. Ok. Prontinho, mandei lá. Pode ouvir ele, tá? Aí eu ouvi ele Ok. uma vez, me avisa e aí pode colocar a segunda. Ok.
Ouvi a primeira vez, teacher. Tá bom, pode colocar a segunda agora. Eu achei agora onde que é. Vamos ouvir a segunda junto, para deixar gravado? Sim, claro. Num cantinho, menino, assim, em cima que fica. Agora vai. Unit 1. Conseguiu ouvir agora? Agora sim. Ah, perfeito. Então vamos lá. At the airport. Listening. Hello. May I see your passport, please? Yes, of course. Do you have any luggage or hand luggage? Do you prefer a window seat or an aisle seat? Aisle, please. Here's your boarding pass. Thank you. Is there any delay on the flight? No, everything is okay with your flight. Ok? Fala para mim, Ok. daqui tem muita coisa que você não conhecia? Não, o aisle seat, que eu... Ok. Na verdade, é mais o aisle, né? Que eu realmente A não pronúncia sabia. do aisle. Não Tá. sabia. Nem a pronúncia nem o que significava. O Isley, né? Ok. Tá. Não sabia. E... deixa eu ver. Eu acho que é mais isso. Tá. O luggage, que agora eu aprendi a falar, porque eu ia falar luggage. Ok. Luggage. Luggage é igual baggage. Mesma coisa. Ah, tá. Tá. Então vamos Então lá. é mais isso. Na primeira aí, então, ele fala assim, ó. Hello, may I see your passport, please? Esse may I see, então, o may a gente usa como uma permissão, né? A gente pode usar o can, mas o can é muito mais direto. O may, ele fica muito mais como uma permissão, tá? Lembrando que o can a gente pode usar tanto para pedir algo ou como uma possibilidade mais direta. Então, por exemplo, can I see your passport? É mais uma ordem do que será que eu posso ver, né? Essa possibilidade de eu ver o seu passaporte. Então, eles usam bastante o may. Ele é irmãozinho do can, mas a gente tem o may, tá? Então, hello, may I see your passport, please? Então, lá, posso ver seu passaporte, por favor? Aqui tem algumas opções que eu vou dar algumas outras respostas também, tá? A gente tem, então, yes, of course. Ou então a gente poderia falar yes, sure, né? Lembra do sure? Sure escreve assim, ó, sure, tá? S-U-R-E. Então, yes, sure, claro, com certeza, pode ver sim, tá? Do you have any luggage or hand luggage? Né? Então, você tem alguma bagagem ou bagagem de mão, ok? Lembrando sempre que a gente faz uma pergunta, essa daqui, no caso, foi feita com o verbo auxiliar, né? Que é o do. Então, a gente pode responder só com o verbo auxiliar. Então, yes, I do, né? Então, sim, eu tenho. Ou no, I don't, né? Não, eu não tenho, ok? Então, do you have any luggage or hand luggage? Yes, I do. Ou no, I don't, tá? Do you prefer a window seat or an aisle seat? Tá? Lembrando mais uma vez, aqui eles usam o que a gente chama de linking sounds, né? Que é você emendar uma palavrinha na outra, juntar as duas. Então, an aisle, né? Um assento no corredor, a gente vai falar an aisle seat. Então, do you prefer a window seat or an aisle seat? Você prefere uma poltrona na janela, um assento na janela ou no corredor, tá? Aí ele respondeu, aisle, please. Então, no corredor, por favor. Here's your boarding pass, né? Então, aqui está seu cartão de embarque. Esse here is, a gente tem, é uma expressão que a gente tem. Então, here is, né? Aqui está. Então, here's your boarding pass. Aqui está seu cartão de embarque. Thank you. Is there any delay on the flight? Esse delay eu usei com vocês já no grupo. Eu falei que as aulas elas vão subir com um certo delay, né? Então a gente finaliza lá para as 8, aí demora um pouquinho até eu subir na plataforma. Então tem lá um delay até, que é um atraso, né? Até que eu consiga subir na plataforma, que é o mesmo caso.
thank you, obrigado. Is there any delay on the flight? Né? Tem algum atraso com o voo? O voo está atrasado? Esse is there é muito interessante, que eu vejo vocês errando muito quando vocês estão no início. A gente aprende o verbo to have, né, como o verbo ter. Então, I have, eu tenho. Aí, 2 erros com o have. É você falar que você tem idade X, por exemplo, I have 24. É o primeiro erro, não se fala I have. A gente usa o verbo to be para isso. Então, I am 24. E o segundo é falar que have coisa em qualquer lugar. Então, a gente conhece, por exemplo, aquela frase, né? The book is on the table. Agora, se a gente fosse falar, não, o livro está em cima da mesa, mas tem um livro em cima da mesa, muito aluno traduz como have a book on the table. E não é. Have, ele é só posse. É só assim, I have, you have, he has, she has. Tem que ter um sujeito para isso. E aí, quando a gente vai falar que existe alguma coisa em algum lugar, ou há alguma coisa em algum lugar, a gente vai usar o there is e o there are. Então, tem um livro em cima da mesa, eu vou dizer, there is a book on the table. Se tivesse 2, eu falaria, there are 2 books on the table. Então, esquece o have. Have a gente não usa para idade e a gente não usa se existe alguma coisa ou não existe alguma coisa. A gente vai usar o there is e o there are. E na pergunta ele inverte, né? Porque a gente tem verbo to be aí no meio, a gente tem o is, então ele vai inverter. Is there any delay on the flight? Então, o voo está com algum atraso? Seria tem algum atraso no voo? Né? Seria algo desse tipo. No, everything is okay with your flight. Não, tá tudo bem com o seu voo, tá tudo ok com o seu voo. Eu vi que o Jonathan entrou, Jonathan. Sim. Tudo bem? Yes. Tá me ouvindo? Can you hear me? I'm great. Okay, that's awesome. Welcome, okay? Ok. Aí a gente tem o nosso primeiro exercício aqui, então, que é speaking, writing e reading, tá? Eu vou ler esse exercício aqui junto com vocês, só que a resposta é individual de cada um. Então, a gente tem aí, ó, what's your last name ou surname, tá? Surname não se utiliza muito. Sempre que vocês, eles precisarem do seu sobrenome, porque surname é muito literal, é realmente sobrenome. Só que o que eles usam muito é o último nome, né? Então, eles perguntam, what's your last name, né? Qual que é o seu último nome? Can you spell it? Isso é muito bom. Vocês têm que treinar, soletrar. Esse spell é soletrar, né? Vocês têm que treinar o spelling de vocês, principalmente de nome, de e-mail, de número de telefone, até mesmo de endereço, tá? Quando a gente chega na imigração, ou quando a gente chega no hotel, a gente precisa muitas vezes soletrar. Nome é certo que a gente precisa. Telefone também a gente precisa demais. E-mail muitas vezes a gente precisa. E endereço, às vezes, para imigração, ou se você precisar fazer algum documento, aí você vai precisar também. Então, são algumas coisas principais que vocês precisam aprender. E soletrar não é tão difícil, né? É só pegar o alfabeto, entra lá no YouTube, escreve assim, ó. Alphabet Song. Tem vários. Pode pegar Alphabet Song for Kids, tá? É muito válido também. E aí vocês... Então, aqui o exercício é para vocês escreverem o nome de vocês e o exercício de speaking de vocês é vocês soletrarem o nome de vocês, tá? Pelo menos o nome. Can I have a seat near the emergency exit? Ou seja, posso ter uma poltrona, né? Um assento perto da saída de emergência? Lembrando aqui, near é perto, e far seria distante, tá? Então, can I have a seat near the emergency exit? Pode ser perto da saída de emergência. Ou então, não, eu quero uma saída longe da saída de emergência. Eu falaria far from the exit, the emergency exit, ok? Então, tem near e far from, normalmente a gente utiliza juntinho. How do I get to gate B3, né? Como que eu chego no portão B3? How do I get? Esse how do I get é uma frase muito útil que a gente pode usar sempre. Esse como eu chego, por exemplo, como que eu chego na farmácia? A gente vai perguntar, how do I get to the pharmacy, por exemplo? How do I get to the mall? Como que eu chego até o shopping? How do I get to the airport? Como que eu chego no aeroporto? Então, esse como eu chego, how do I get, é muito usado, tá?
Ou você pode usar how can I go, né? How can I go to the airport? How can I go to gate B3? Como que eu chego lá? How do I get to there? A próxima. Can you put your luggage here, please? Então, você pode colocar a sua bagagem aqui, por favor. Lembra que bagagem pode ser tanto luggage quanto baggage. Ou então, bag, né? Bag é a mala. Então, can you put your bag, your baggage here, please? Se for uma esteira, né? Ou um carousel, que é o que eles chamam de esteira. Is the flight on time? Então, o voo está no tempo certo, né? Ele está na hora. Is the flight on time? Where do I pick my luggage? Onde que eu pego minha bagagem? Where do I pick my luggage? Essas aqui vocês vão responder como se fossem vocês respondendo mesmo, tá? Ou alguém respondendo para vocês. No caso, lembra que, por exemplo, can you put? Estou usando um verbo modal, can. Então, você pode responder com yes, I can, ou yes, you can, né? Can you put your luggage here, please? Yes, I can. Yes, sure, tá? How do I get? Okay, go straight ahead, or turn right, turn left, ok? Aqui eu quero que vocês gastem um pouquinho do vocabulário de vocês. Jonathan, o que eu comentei com o Lucas, tá aqui também na aula, é que é o seguinte, vocês 5 que entraram para a mentoria, todos vocês têm uma base no inglês já, tá? Mesmo que seja uma base mínima, a gente vai procurar melhorar o inglês de vocês e, claro, dar muito mais vocabulário, muito mais verbos e usar frases úteis, né? Para situações práticas do dia a dia, mas eu quero que vocês gastem também o mínimo que vocês sabem, porque é muito importante que vocês gastem isso, até mesmo que vocês errem, porque aí eu vou ajudar vocês a consertar o que vocês sabem e está errado, tá? Ok. Então, essa aqui foi a lição que é para vocês fazerem assim que a gente terminar a aula, tá? Depois vocês tirem foto da lição. Se vocês fizerem pelo computador, manda um print, manda um arquivo para mim. Se for impressa, manda uma foto para mim que eu vou estar corrigindo, tá? Individualmente de cada um. Não precisa mandar no grupo se não quiser, pode mandar individual. E aí a gente tem a homework, tá? A homework ela é muito importante. Por que ela é importante? O nosso curso, ele é baseado em 20 aulas, né? São 4 semanas de 5 aulas, cada uma dão 20 aulas. Para que eu pudesse emitir um certificado para vocês com mais horas, eu coloquei a homework como sendo 1 hora também. Então, a gente tem 1 hora de aula e a homework mais 1 hora para vocês fazerem em casa. Então, foi uma maneira que eu encontrei de ajudar vocês melhorarem, né? O writing de vocês, às vezes, até mesmo speaking, reading, mas também foi uma maneira que eu encontrei de deixar uma atividade complementar para que a gente pudesse colocar mais horas no certificado, tá? Então, a gente tem que dar a homework dessa Unit 1, que foi a aula de 1 de hoje, que é at the airport. Provavelmente o Jonathan vai reassistir a aula depois, você vai saber o que a gente falou aqui na aula. Então, a gente tem aí, write a conversation between a passenger and a check-in agent. Remember to use personal information. Minimum 10 lines. Esse minimum 10 lines aqui pode desconsiderar, tá? Se vocês fizerem, então, ele está falando o seguinte, escreva uma conversa, né, uma conversação entre o passageiro e um agente de check-in. Se lembrem, né, lembrem-se de usar informações pessoais. Então, por exemplo, what's your name? My name is Bruno. Pronto, já são 2 linhas ali de diálogo e eu já falei sobre informações pessoais. Lá em cima, vou até voltar aqui para vocês um pouquinho, a gente teve um diálogo, né? Até que o Jonathan entrou no final. Vocês podem usar algumas coisas aqui do diálogo também, tá? Embaixo, ele vai deixar aqui para vocês watch this video. Porém, esse link não está funcionando. Mas se vocês jogarem no YouTube at the airport, vocês vão encontrar vários diálogos de aeroporto, tá? Se vocês quiserem, eu posso até mandar alguns para vocês lá no grupo. Eu vou mandar, na verdade, uns 3 para vocês, para deixar bem completinho. E aí vocês escolhem um lá, só para vocês preencherem uma parte do diálogo, tá bom? Para vocês terem uma ideia maior sobre como é falado, porque aqui a gente viu algumas frases muito úteis, mas é óbvio que existe muitas variáveis dessas frases aqui e outras frases também que aqui não estão. Então, aqui é para dar o start de vocês, é para vocês iniciarem. E aí, continuarem estudando ou não é uma opção de vocês. Ok? Ok. Jonathan, tudo bem por aqui? Lucas, está na aula ainda? Sim, tudo certo.
Ok, então. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, teacher, eu não. Não? Ok, Lucas. Jonathan e quem estiver assistindo a aula gravada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já sabem, tanto o Jonathan quanto o Lucas que está aqui, vocês sempre me procuram. Pode me procurar, por favor, me procurem, não fiquem com dúvidas, tá? Jonathan, assim que você reassistir a aula, o pessoal da mentoria também, Vando, que não conseguiu entrar, o Paulo também, que não entrou hoje. Enfim, vocês que estão assistindo a aula, se ficar alguma dúvida, manda para mim no meu WhatsApp. Vocês têm meu contato direto, entra lá, manda dúvida. E lembra de fazer tanto a homework quanto essa lição que é Speaking, Writing, Reading, lembra de refazer, de fazer ela, tirar a foto para mim e me mandar para eu corrigir. Tá bom? Só assim vocês vão conseguir evoluir o inglês de vocês. E, Bruno, essa atividade já é para amanhã, né? No caso, fazer hoje para mostrar. Sim, de preferência não deixar acumular muito, senão depois me sobrecarrega, tá? Mas se quiser Perfeito. fazer aí até o fim da semana, depois entregar 2, 3 de uma vez, não tem problema. Talvez eu demore só um pouquinho mais para responder, mas aí também não tem problema. Tá bom. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Vocês que assistiram agora e os outros que estão entrando, e até a aula de amanhã. See you tomorrow. So, bye bye. See you tomorrow. Have a good rest.